novidades desse caso. É o caso daquele casal que foi baleado dentro da própria empresa, dentro de uma fábrica de brinquedos aqui em São Paulo. O Eduardo, dono da fábrica, tá com a esposa Lilian, eles são os donos. De repente, quem chega na fábrica? O amigo, Fábio. Só que Fábio já chega atirando, mata Eduardo e manda Lilian para o hospital. O Fábio, além de amigo do Eduardo, ele era marido de uma funcionária da fábrica. A esposa dele trabalha na fábrica. As famílias de Eduardo e Fábio eram amigas, viajavam juntas as famílias, saíam para jantar. Até o dia que o Fábio agora invadiu a fábrica, invadiu a empresa do Eduardo, matou o Eduardo, atirou na Lilian. Lilian tentou separar a briga, tentou apartar, levou um tiro, está no hospital, vai dar entrevista pra gente direto do hospital. No meio dessa confusão, a Lilian, ela não era o alvo do Fábio, mas ela tentou separar a briga e levou um tiro. O Fábio, depois que ele matou o Eduardo, ele tirou a própria vida. Depois que ele atirou contra o casal de amigos. Eduardo morreu, Fábio morreu, a Lilian está no hospital e vai falar pela primeira vez sobre o que aconteceu na fábrica. Atenção, é uma entrevista exclusiva. Por que o Fábio entrou atirando? Por que o Fábio foi lá matar o melhor amigo e depois tirou a própria vida? Ontem, quando nós trouxemos o caso aqui, na hora, a polícia investigava também uma denúncia de que Eduardo teria assediado a filha de Fábio. Essa é uma informação que chegou para a polícia. O Fábio foi lá para se vingar do Eduardo. E a gente falou, poxa, mas se ele vai para defender a filha, em busca de vingança, por que ele tirou a própria vida? Porque a filha agora vai ficar sem o pai. Agora, uma fonte próxima à família revela ao Balanço Geral que esse crime pode ter tido também uma outra motivação. Além da denúncia de assédio contra a filha, Fábio teria descoberto que a esposa dele tinha um caso com o patrão, Eduardo. Veja a reportagem. Internada no hospital, depois de ter tido as duas pernas baleadas, Lilian conversou com a nossa equipe. Eu tô bem, eu tô sem dor, né, porque eu tô medicada e eu tô bem, só assim, com muito aperto no meu coração, né. Lilian era casada há 24 anos com Eduardo Vilela e assistiu o marido ser morto dentro da fábrica de brinquedos que pertence a eles, na zona leste de São Paulo, por um grande amigo, Fábio Oliveira, que também se matou. O motivo do crime? Um suposto assédio de Eduardo contra a filha adolescente do atirador. Lilian, a única testemunha e sobrevivente do crime, conta agora com exclusividade ao Balanço Geral como tudo aconteceu. A esposa dele presta serviço para mim, prestava serviço para mim. Ele chegou perguntando dela, que ela tinha ligado para ele e para ele ir até lá, que tinha acontecido uns problemas com ela. Aí eu peguei e falei assim, mas ela já foi, ela não está aqui. Lilian lembra que Fábio estava visivelmente transtornado. Aí o Eduardo, tão inocente, tão ingênuo, sabe, falou assim, nossa, Fábio, como que você tá? Você tá pálido, você tá sem sangue nos lábios, você quer uma água? Aí a hora que ele abaixou para tomar água, ele virou, já sacou o revólver e já deu o primeiro tiro no Eduardo. A empresária conta que Eduardo não conseguiu nem argumentar sobre as acusações, muito menos se defender dos disparos. Não deu tempo de argumentar nada, só quem argumentava era eu. Eu falei, Fábio, pelo amor de Deus, para. Ele não fez nada, ele falou assim, ele fez. Aí ele falou que eu sabia, que ele tinha feito, que eu era conivente. Lilian tentou impedir que Fábio matasse Eduardo, mas acabou atingida. Eu fui tentar correr, porque eu já tinha sido baleada na perna esquerda. Aí foi a hora que ele recarregou e deu o tiro na minha perna direita. E depois ele voltou para dentro de novo e atirou na cabeça dele. Lilian, é claro, ainda está em choque com tudo que viu.
Mas, de acordo com ela, a atitude de Fábio não a surpreende. É que o professor de educação física, segundo Lilian, vinha fazendo ameaças. Ele falava que ele iria acabar com a vida do Eduardo. Ele falou para outras pessoas, entendeu? Que ele ia acabar com a vida do Eduardo. Fábio e Eduardo eram amigos de infância. Eles cresceram na mesma rua e mesmo depois da fase adulta, continuaram tendo uma convivência muito próxima, até a suspeita do suposto abuso contra a filha do atirador. Mas esta não é a única versão sobre o que motivou essa tragédia. Eu questionei Lilian sobre a possibilidade do marido dela ter um caso amoroso com a mulher de Fábio. Como que ele poderia me trair? Era raro eu não estar junto com o Eduardo. A gente, além da nossa convivência, a gente estava junto. O Eduardo jogava bola, eu acompanhava ele nas quadras de futebol. As viagens a gente estava junto. O Eduardo, em momento nenhum, ficava sozinho. A mulher de Fábio trabalhou até o dia do crime na fábrica de brinquedos. Ela prestava serviço e era bem remunerada, revelou Tainá, filha de Eduardo. Na pandemia, eles passaram semanas na casa dos meus pais. Por causa da pandemia, meus pais moram em sítio, eles passaram mais de 15 dias lá, eu estava presente. O corpo de Fábio foi sepultado na terça-feira. Já Eduardo foi velado e sepultado hoje pela manhã em Ferraz de Vasconcelos. Amigos e parentes homenagearam o empresário com música. Eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Flores e balões brancos, indicando paz. Lilian, que em breve deverá passar por uma nova cirurgia nas pernas, não pôde comparecer ao sepultamento, mas fez questão de dizer o quanto amava o marido. Ele arrancou uma parte de mim. Eu vou levar comigo a verdade que meu esposo me disse que ele não fez nada com essa menina. Ele jurou pelos filhos dele. Nós temos 3 filhos. Nós temos uma família, nós temos netas. O Eduardo não seria capaz. Mas agora acaba de chegar uma informação para a nossa repórter Merie Gervásio, de uma pessoa muito importante dessa história, confirmando que Eduardo, sim, tinha um relacionamento extraconjugal com a esposa de Fábio. A Merie vai contar quem é e o que essa pessoa fala, como ela confirma isso, qual que é a importância dessa pessoa na família, que autoridade ela tem dentro da família para falar sobre isso, uma informação tão importante nesse momento, hein, Merie? Conta pra gente. Gotino, nós estávamos aqui no cemitério, onde continuamos, né? Já tínhamos finalizado a reportagem, quando o filho mais velho de Eduardo, Michael, de 27 anos, pai de 3 crianças, nos procurou e disse o seguinte: meu pai não é pedófilo, mas o meu pai tinha sim um relacionamento extraconjugal com a mulher de Fábio. Então vamos falar a verdade. Eu disse: você quer contar toda a história? E ele falou sim, cercado por várias pessoas, disse pra gente, gravando, que o pai dele tinha um relacionamento e era de conhecimento de todos. Ele inclusive pediu desculpa pelo fato da mãe não ter contado esta versão, mas ele quis falar. Vamos acompanhar. Tinha um caso. Certeza, pra mim é certeza. Se minha mãe quiser falar, ela fala. Se ela não quiser falar, não fala. Todo mundo que tá aqui não deixa eu mentir. Sabe que simplesmente o que eu tô falando é a realidade. Todo mundo desconfiava. Todo mundo desconfiava, já dei conselho, já falei e não me escutava. Mãe, para com essas amizades que isso vai trazer tragédia pra família. Para com essas amizades. Teve um tempo que ele se afastou, as coisas começaram a melhorar. Tudo começou a ir pra frente, ela começou a frequentar a minha casa. Tudo ficou mil maravilha. Meu pai começou a pegar mais meus filhos, entendeu? Antigamente não tinha vida. Onde os dois estavam os dois juntos. Era a Lília para um lado, o Fábio para o outro. Ia comer uma pizza, tava junto. Ia no banheiro, tava junto. Tudo que ia fazer, ele estava junto. Então isso aí para mim é o que eu falei. Os dois estavam tendo um caso, entendeu? O Fábio descobriu, entendeu? Ele não sabia, o Fábio foi o último a saber. Não sabia, não tem como não saber. Ele é marido, tem amizade já há 16 anos. Você acha que os 4 sabiam do caso? Os 4 sabiam, os 4. Eu entendo, Michel, eu entendo o posicionamento do Michel. O Michel está querendo falar o seguinte: o meu pai pode ter errado em ter um relacionamento extraconjugal.
mas ele não cometeu um crime, porque a acusação de pedofilia, de assédio a uma criança ou uma adolescente é um crime. E ele está dizendo, o meu pai foi morto porque o marido descobriu e não concordou e partiu para cima dele. Essa história que contam aí de assédio, é isso, Merê? Pelo que eu entendi, o filho está querendo passar, por mais que a informação real seja dura, a informação verdadeira seja uma pancada para a família, porque o que vão pensar, porque as pessoas ficam preocupadas com isso. Mas não tem que pensar em absolutamente nada nesse momento, porque a família já foi destruída. A moça está no hospital, o marido foi assassinado, o outro, que era o amigo, está morto. Então, é uma história que já tem um final trágico, não é isso, Meri? Exatamente isso, Gotino, você fez a leitura perfeita. Foi por isso que o Michael nos procurou. Ele disse o seguinte, meu pai errou, de fato, precisamos admitir, mas ele não era pedófilo. Por outro lado, eu conversei também por telefone com a mulher do Fábio, a Lilian, a mulher que está sendo acusada de ter traído o marido. Ela negou veementemente e continuou batendo na tecla de que o crime aconteceu por causa do assédio contra a adolescente, a filha dela. Agora, como se diz, né, os dois já estão mortos e essa amizade que era de infância acabou nesta grande tragédia, Gotino. Olha aí, a Meriê, com as informações ao vivo, ela conseguiu aqui uma conversa. Dá pra gente repetir, por favor, o filho? Coloca as fotos de todos eles aqui, só para que as pessoas que chegaram agora entendam. E eu vou colocar essa entrevista da Meriê Gervásio, vai dar o que falar. Fábio vai à empresa do melhor amigo e entra atirando. Mata o melhor amigo, dono de uma fábrica de brinquedos. A Lilian, esposa do Eduardo, tenta entrar na frente e fala, não faz isso, não faz isso. Fábio mata o amigo e depois tira a própria vida. Mas antes, ele acabou atingindo a Lilian, que está no hospital. A Lilian está destruída nesse momento. Está destruída, não só com os ferimentos. Mas uma informação foi passada para a polícia começa a investigar por esse lado de um assédio a uma menina e que o pai teria ido lá para vingar a filha que foi assediada. Só que esse rapaz chega e fala assim, ó, eu quero falar real, quero falar a verdade, doe a quem doer, não quero saber. Coloca de novo, por favor, o filho do Eduardo falando para Meriê Gervásio. O Michel, ele é autêntico e ele fala, não vamos esconder nada não. Põe o Michel falando, vamos lá. Eles tinham um caso. Certeza, pra mim é certeza. Se minha mãe quiser falar, ela fala. Se ela não quiser falar, não fala. Todo mundo que tá aqui não deixa eu mentir. Sabe que simplesmente o que eu tô falando é a realidade. Todo mundo desconfiava, Todo mundo desconfiava, já dei conselho, já falei e não me escutava. Mãe, para com essas amizades que isso vai trazer tragédia pra família. Para com essas amizades. Teve um tempo que ele se afastou, as coisas começaram a melhorar. Tudo começou a ir pra frente, ela começou a frequentar a minha casa. Tudo ficou mil maravilha. Meu pai começou a pegar mais meus filhos, entendeu? Antigamente não tinha vida. Onde os dois estavam os dois juntos. Era a Lília para um lado, o Fábio para o outro. Ia comer uma pizza, tava junto. Ia no banheiro, tava junto. Tudo que ia fazer, ele estava junto. Então isso aí para mim é o que eu falei. Os dois estavam tendo um caso, entendeu? O Fábio descobriu, entendeu? Ele não sabia, o Fábio foi o último a saber. Não sabia, não tem como não saber. Ele é marido, tem amizade já há 16 anos. Entendeu? Você acha que os 4 sabiam do caso? Os 4 sabiam, os 4. Eu acredito, traz aqui para o Lombardi analisar, por favor. Eu acredito que o Fábio desconfiava, mas deve ter recebido alguma imagem, alguma informação que comprova. Aí ele pega uma arma, vai até a fábrica, até a empresa do melhor amigo e entra atirando. Olha, na zona leste de São Paulo. Eu faço a leitura da mulher do Eduardo, que nós acabamos, que a Meriê ouviu, ela está no hospital. E ela diz que nega, ela não conhece. Não, ela sempre andava com o marido. Por quê? O marido morreu. O outro morreu. Ela está ferida e ela quer tocar a vida. Então ela não quer admitir que o marido dela tinha um caso com uma funcionária. Temos que entender a Lilian. Eu também entendo isso completamente. Temos que entender. A Lilian é uma mulher que está internada, levou um tiro, perdeu o marido perna, e sempre fica aquele pensamento, o que vão falar, o que vão comentar. Essa é a situação. Então eu entendo, respeito aqui a Lilian, desejo melhoras a ela, mas é um caso que teve um desfecho trágico. Mas o Michel, o filho, ele já veio, já falou o que realmente aconteceu, essa é a história, e é uma história que ele já imaginava que não ia terminar bem, porque a presença
das pessoas dentro da família acabou se tornando até, de certa forma, inconveniente. E esse filho resolveu fazer o desabafo. Deixa eu agradecer aqui a Mirie Gervásio, que conseguiu essa entrevista que foi fundamental para esclarecer realmente a verdade dos fatos.